Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. João, capítulo 6, versículo 5, nós continuamos com o tema Nova Natureza em Cristo, hoje parte 10. João 6,5 diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Sente-se por favor, amados. Jesus Cristo sabia, porque ele tinha uma comunhão com o Pai perfeita. Então ele tinha uma revelação clara, nítida e perfeita. Como nossa comunhão com o Senhor ela é gradativa, então nossa percepção ela é de glória em glória. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3, que um dia nós veremos Deus face a face, e nós seremos igualzinho a Ele. Então, conforme você contempla, você se torna no desempenho. Por quê? Porque no Espírito você já foi transformado. Em 2 Coríntios 3, do 17 ao 21, diz que nós somos nova criatura agora em Cristo Jesus. Que as coisas velhas passaram e que nós somos justiça de Deus. Jesus Cristo aqui estava tranquilo, porque ele sabia que ele estava no comando. Ele sabia que tudo no visível obedeceria à palavra da sua boca. Ele nunca ficava abalado, com medo, desconfiado, preocupado, ansioso, nunca. Porque ele, por ter comunhão com o Pai, ele sabia que quem iria decidir era a palavra que saía da boca dele. Não importa o que estava no visível, ele sabia que o que ele dissesse seria. Ele tinha esse poder de decisão. Foi assim que Deus nos criou. Lá em Gênesis 1 ao 26, capítulo 1 do 26 ao 28, diz assim: façamos o homem nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre tudo o que se move. Enquanto Adão e Eva tinham uma comunhão com Deus, eles percebiam isso. Eles percebiam que tudo obedecia o comando da sua voz. Vida abençoada por comando de voz. Bênção ativada por comando de voz. Mas quando Adão e Eva saíram da palavra de Deus, se desligaram da palavra de Deus voluntariamente, porque foram enganados pelo capeta, eles não percebiam mais virtude na sua palavra. Quando eles falavam já não havia resultados, e eles começavam a ter medo, porque agora estavam fracos, se sentiam separados de Deus, do poder de Deus, da eficácia. Foi o que Sansão disse: se o Senhor sair de mim, eu ficarei fraco como todos os homens. E um dia o Senhor saiu, ele não notou, mas ele viu que estava fraco. Quando ele tentou fazer o que ele fazia, ele já não conseguia. O que nós vemos é que a palavra governa. Primeiro o nosso coração, depois a boca fala, o coração está cheio. É impossível você falar sem duvidar no seu coração, se você não tem uma comunhão perfeita com o Senhor. Porque conforme a tua comunhão com o Senhor vai melhorando, a fé vai ficando esclarecida e você não duvida. Você consegue falar sem duvidar. Agora, quando você não tem comunhão com Deus, você fala, mas a tua alma não tem respaldo, ela duvida. Jesus sabia, plena certeza, se eu disser agora, vê, ele não esperava outro resultado, ele não ficava admirado, Se ele dissesse, Lázaro sai para fora, normal, ele sairia, amém? Então Jesus sabia que tudo estava sob o seu comando, porque quem está debaixo da autoridade tem autoridade.
Se eu saio debaixo da autoridade de Deus, vou para a carne, na carne eu não tenho autoridade. Não. Se alguém, ele corta a sua comunhão com a patrulha rodoviária, não tem mais o uniforme, não tem mais nenhuma ligação, ele não pode chegar na frente do carro e dizer, para, em nome da lei. Ele não tem essa autoridade. Ele não tem um respaldo por trás dele para bancar todo um sistema do governo para bancar esse para em nome da lei. Mas se ele está ligado a esse staff, ele dispara em nome da lei, e por trás dele tem lei, tem carros, tem punição, tem governo, tem tudo. Assim, quando você está no Espírito, tem os anjos do Senhor, tem o Espírito Santo, tem Deus, tem tudo para confirmar a tua palavra. A tua palavra não sai vazia. Eles admiraram de Jesus. A Bíblia diz, em Lucas 4:32, que o povo ficou admirado. Esse Jesus, ele é diferente dos fariseus, porque ele fala como quem tem autoridade, os demônios lhe obedecem. Jesus estava conectado à fonte do poder, ao Pai, ao Espírito Santo. Ele sabia que a sua palavra era a liberação do Espírito, como foi em Gênesis capítulo 1. A palavra criou, o diabo deformou, a palavra mantém, a palavra recria, a palavra de Deus. Hebreus 1:3. Então essa comunhão diária com o Pai dava a ele essa certeza sempre. Por isso que ele estava sempre em comunhão com o Pai, para não ficar distraído pelo que vê, pelo problema, pelo gigante, mas ele investia na presença do Pai. Ele disse assim, Pedro, olha só, se nenhuma hora você vigiar no Espírito, a tua carne vai te enganar que você está em apuros, quando na verdade você está reinando. Hein? Você vai começar a acreditar que o problema é maior que teu Deus. Esse é o castigo que o diabo dá pela distração, pelo pecado, pelo mundanismo. O castigo que ele dá é o quê? A pessoa vai viver preocupada e ansiosa, não vai ver Deus maior que o seu problema. Quando o pecado é maior do que Deus na nossa vida, o problema é maior que Deus na nossa vida. Você não pode vencer aqui fora se você está derrotado aqui dentro. Se você não está lutando contra o pecado aqui dentro, aqui fora você não pode lutar contra o gigante. O Salmo 66:12 diz assim, se eu atender o pecado no meu coração e não me arrepender, Deus não será comigo. Essa ideia de que você pode ter Deus e o mundanismo e o pecado e sem arrependimento, isso aí é doutrina de demônios. Se não houver arrependimento, não há. Provérbios 28:13 diz, aquele que esconde o seu pecado, tudo que ele fizer vai dar errado. Mas o Salmo 1 diz, aquele que meditar nessa palavra, tudo que ele fizer vai dar certo. Então Jesus, diz Mateus 8,16, na tradução Revista Atualizada, Jesus meramente com sua palavra curava os enfermos e expulsava demônio. Comando celestial. Ele via alguém se arrastando e dizia, eu não fiz ninguém arrastando, eu fiz em pé. Levanta, certo? É o que ele disse em João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Jesus sabia que ele estava no comando, assim como Moisés sabia. Em Êxodo 4:16, Deus disse assim, Moisés, eu vou te enviar como Deus dessa situação, como Senhor, comandante, abaixo de mim, filho de Deus, você decide, o que você falar vai ser. Faraó vai dizer, vai teimar, Faraó vai pensar que manda, mas vai ser o que você disser. Você está decidindo a parada. A palavra que sair da sua boca é que vai ser. Moisés sabia que diante de Faraó, ele estava no comando. Quando Adão e Eva tinham comunhão com o Senhor, eles percebiam que estavam no comando de tudo que se move. Mas quando Adão e Eva quebraram a comunhão com o Senhor, eles não percebem mais esse comando. Eles percebem que eles estão em desvantagem, que eles estão fracos, que eles não conseguem. Essa sensação de inferioridade, 2 Coríntios capítulo 10, o 3 ou 5, diz que o diabo criou fortalezas e cria imaginações e ponto de vista.
De forma que o homem, quando se separou de Deus, agora ele se vê em apuro, em desvantagem, fraco, separado de Deus, incapaz de lidar com a situação. Mas à medida que ele se volta para Deus, a lucidez volta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o homem começa a entender que Cristo reina nele e que Cristo reina através dele, que Jesus é Senhor de todo o visível. Ele não é apenas Senhor lá no céu. Jesus diz em Mateus 28:16: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quando Jesus transformou água em vinho, ele mudou as moléculas, ele mudou a química. Em um segundo ele transformou as moléculas. A voz do Senhor afeta o visível com senhorio soberano, não com tentativa. Quando Jesus falou, ele mudou as moléculas, ele mudou tudo. Assim a palavra de Deus afeta o corpo, as finanças, faz aparecer o que não existe, chama o que não é como se fosse, e faz desaparecer o que está. Em um segundo, Jesus faz o fígado podre desaparecer e 1/1000 de segundo um novo aparecer. Porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Para Deus não é difícil fazer. Para Deus é difícil nos convencer que Ele pode fazer. Porque Ele só pode na sua vida o que você crê. Portanto, Ele é o autor e consumador da fé. Ele vai edificar a sua fé para que você creia. Porque não é o que Ele te dá, é o que você faz com o que Ele te dá que é diferente. Deus deu o Espírito Santo para todo mundo. Mas Pedro e João disseram: nós temos recebido. Por isso, em nome de Jesus, levanta e anda. Há uma diferença entre receber, perceber que recebeu, agir e crer que essa unção resolve. Isto vai um chão. Ganhar um coração assim sábio. Salmo 90, versículo 12, o único salmo de Moisés. Senhor, me ajude a alcançar um coração sábio. Em Marcos 11, 20, Jesus fala com uma figueira. E sabe o que acontece no visível? Imediatamente, nada. Ele fala com a figueira. Ele é o Senhor do visível. Ele é o Senhor das moléculas. Ele é o Senhor de tudo. Ele fala com a figueira, mas no minuto presente não há nenhuma evidência no visível. Ele se abala, ele chora, ele fica, falhou. Não. Ele está tranquilo. Ele não duvida que está no comando, mesmo quando não vê nenhuma evidência. Porque ele sabe que certas coisas acontecem na hora, instantaneamente. E certas coisas acontecem com o tempo. Lucas 8:11 diz que a palavra de Deus é semente. E entre a semeadura, que é a profecia, e a colheita, há um processo. Portanto, se ele diz para o homem, ele criou um homem do barro, um boneco de barro. Um dia ele olhou para um homem e não tinha o globo ocular. Ele falou: se eu fiz, eu completo. Pegou barro, tacou no olho do camarada, completou ali o olho que ele não tinha. Falou: vai lá lavar. E o homem foi e voltou enxergando. Não duvide que Deus, a sua palavra, está no comando. Deus está no comando através de nós. Efésios 3:10. Ele está no comando de tudo. Nada escapa ao seu domínio. Ah, que bom, pastor. Nada escapa do domínio de Deus, bom para ele. Hebreus 2:8 diz que Deus sujeitou tudo. Tudo está sujeito. Ótimo para ele. Só que em Efésios 1, 22, 23 diz que ele sujeitou isto debaixo dos nossos pés, e nós somos o pé e o corpo de Cristo. De forma que o diabo não está apenas sujeito a Deus. Lucas 10, 19 diz que ele está sujeito à nossa palavra.
Ele está sujeito à nossa oração. Agora, Ele não quer que você saiba disso. Por isso que Ele coloca um quartinho para você não vir na igreja, dá areia nos olhos quando você vai ler a Bíblia e orar, porque você pode romper e ficar sábio. E se você ficar sábio, você vai mandar nele. E se você ficar sábio, você vai ser como Moisés, você vai libertar um país inteiro. Você vai ser como Daniel, que vai libertar uma nação inteira. Você vai ser como José, que vai libertar uma nação inteira. Então, se terra de cego, quem tem olho é rei. E se você ficar sábio, você vai curar todos os enfermos. Então é preciso mantê-lo na ignorância. O meu povo é destruído por ignorância. E vamos dar uns presentinhos para incentivá-los. Mundanismo, pecado, carnalidade, vaidade, distrações a ídolos. Porque enquanto você está aqui comendo a minha mão, aqui ó, você não está crescendo na graça e no conhecimento, não representa perigo para mim. Mas se você parar de comer as minhas bolotas e disser, eu vou para a casa do meu pai, você vai ver que a tua vida, teus olhos vão se abrir. Como aconteceu com o religioso Saulo, que quando seus olhos se abriram, a vida dele mudou. Ele era na hora que caiu a escama, ele passou a ser outro. Tem um Paulo antes dos olhos dele se abrirem, e outro depois que os olhos se abriram. E os olhos do coração são abertos com muita dificuldade, porque os olhos do coração, a Bíblia diz que estão endurecidos pelo pecado. Mateus 5,8 diz, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O homem não vê a Deus. Isaías 59 diz que o pecado não confessado cria uma cortina entre nós e Deus. Nós não o vemos, ele está lá, mas nós não vemos. Agora, o sangue é aplicado onde há reconhecimento de pecado. Reconhecimento de pecado há onde a pregação genuína é pregada e revelado o pecado. E não se ofende, fica ali, aí vai se arrepender. E vai se arrepender, vai ter o coração limpo. Vai ter o coração limpo, vai ter fé. Então o diabo diz, afasta a pessoa dessa palavra aqui e leva para uma outra que não fala de pecado, de limpeza de coração, de purificação, de santificação, de temor, de renúncia. Um evangelho misturado com idolatria, com mundanismo, carnalidade, divertimento, distração e comércio. Porque aqui é o reino, nos mornos é o reino. Mas naqueles que santificarem a sua vida e lavarem as suas vestes, tiverem azeite, esses vão orar e vão mandar em mim, diz o diabo. E aí? Vão mandar no diabo, irmão. Jesus fala e não vê nenhum efeito imediato no visível. Assim como Moisés não viu o efeito imediato, o faraó disse, não. Geralmente, irmãos, quando Deus te manda fazer algo, há uma oposição, não eficaz, mas há. Você quer ver, irmão? Todo romper causa um contra-ataque. New level, new devil. Ou seja, você está num joguinho, num nível fácil, você começa até automático, sabe? Aquele Mario Bros pula, você já sabe certinho como é que é, tudo certo. Mas quando você entra num nível que você não conhece, irmão, você morre. Você entrou naquele, você morre, porque é tudo diferente, tudo estranho, você não sabe os macetes. Assim na vida espiritual, irmão. Quando você rompe o nível, você já recebeu, mas o inimigo vai lutar para dizer que você não recebeu. Então todo romper tem um contra-ataque das trevas. Quando você recebe uma unção, você recebe uma revelação, você rompe algo no reino espiritual. O que aconteceu com José quando ele rompeu no espiritual? Ele foi preso. Quando você rompe no espiritual, começa a ter aflições, tentações, parece que você se desconverteu. Estava tudo bem. Aí você rompe o nível espiritual, parece que as tentações aumentam, você fala, meu Deus, acho que eu estou com um demônio. Não, é o diabo, porque ele viu que você ganhou uma patente espiritual. Então é no meio de muita aflição. Mas alegre-se, porque está rompendo, amém? E quando você rompe no início, você não entende muito bem. Mas com o tempo você começa a entender. Sabe, o download está caindo do espírito para a alma. Mas é codificado, sabe aquelas mensagens do WhatsApp? Eles são enviados, mas são tudo codificado, decodificado. Então quando acontece no nosso espírito, nossa alma não entende. Aquilo vem codificado, vem criptografado. Demora um tempo para você entender o que já aconteceu faz muito tempo.
Quando cai a ficha, o Pedrão fala: peraí, mas eu sou ganhador de multidão, já passou 3 anos e meio. Ele, Deus está comigo, não é que está mesmo? Uma hora a ficha cai, irmão. Uma hora a alma entende aquilo que já somos, segundo em Cristo, que estamos assentados nas regiões celestes. Há muitos que estão sentados nas regiões celestes, mas que o diabo convenceu eles que eles são pobres, feio, burro, terceiro mundo, endividado, ser procado, ser azado, que eles são doentes, que eles são escravos do pecado, que o pecado é mais forte que eles. O capeta doutrinou, é uma doutrina realmente na mente. Mas com o tempo o Senhor vai limpando, esclarecendo que nós realmente somos. Mesmo contraditado por um tempo, no visível, Jesus estava tranquilo. No outro dia ele passou, e Pedro disse: Jesus, olha lá, a figueira que o Senhor falou secou desde as raízes. Secou primeiro onde não aparecia. Sabe onde é que primeiro você vence, irmãos? Onde não aparece. Daniel orou, primeiro os anjos lutaram, os demônios, não aconteceu nada, irmão. Mas quando prevaleceu no invisível, apareceu no visível. Quando Jó rompeu no visível, já tinha acontecido no reino espiritual. Acontece no espiritual, irmão, depois aparece no visível. Aquela urucubaca sai, mas já saiu faz tempo. E quando Pedro falou: olha lá, Jesus, secou, não é que o Senhor falou, não é que aconteceu mesmo? Jesus falou assim, o original diz assim, no grego, né? Tenha fé do tipo de Deus, Pedro. É assim que funciona a fé de Deus. Deus diz e as coisas acontecem. Ele disse: Pedro, se você disser e não duvidar, tudo que você disser será conforme você diz. Ele estava ensinando uma lição para eles. Isaías 44:26, sou eu que confirmo a palavra que sai da boca do meu servo. A nossa palavra é confirmada pelo Espírito Santo e pelos anjos. Não tem como Deus perder para o capeta. Você não está sozinho. Em João 15:16 diz assim: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Eu nomeei vocês, para que vocês vão e deem fruto que permaneça. Um dia ele chegou a Abraão: eu estou te dando um nome, você é pai de uma multidão. Aquilo que Deus diz se torna com o tempo no visível, se você crê. Deus disse assim: Maria, porque você creu que o anjo falou, vai acontecer. Deus fala, te leva a crer e depois te torna no desempenho aquilo que ele já te tornou no Espírito. Deus disse a Abraão: você é pai de uma multidão. Durante todo aquele tempo que Abraão não tinha nenhum filho, Deus o via pai de uma multidão, certo? Assim Deus disse: eu nomeei vocês minha testemunha. Você sabe o que é testemunha? É alguém que pode provar o que está falando, senão pode ser preso. Se você for em juízo, irmão, e falar uma coisa e não provar aquilo, você é falsa testemunha, você vai preso. Testemunha fiel é quem pode provar o que está falando, com fatos irrefutáveis, inquestionáveis. Pedro e João não ficavam contando historinhas sobre Jesus. Eles provavam que Jesus ressuscitou com sinais, prodígios, maravilhas e milagres, com poder. Testemunha é alguém que pode provar que Jesus cura enfermo. Não fica contando historinha. Na Galileia, Jesus passou, e você sabia, minha irmã. Aqui e agora, Jesus está para provar. Que nem eu falei lá na casa da irmã Adriana, do Paulo. Jesus Cristo nos chama, 1 Pedro 2,9, para revelarmos a grandeza dele. Nada menos do que isso. E se você falar: tá bom, Senhor, eu vou lá fazer para o Senhor, está complementar. Porque Deus diz assim: eu quero que você revele a minha grandeza. Eu digo: Senhor, não posso, terá que ser o Senhor mesmo, em mim, através de mim. Esse é o entendimento. Que a vida cristã não é o que eu faço para Deus, é o que Deus faz em mim, através de mim, fluirá um rio de água viva, João 7,38. A palavra é semente, processo de perseverança. 2 Coríntios 4,13, eu criei, por isso falei. Nós temos esse espírito de fé, por isso falamos. Qual a única maneira de nós
colocarmos a palavra em ação, se a palavra é uma arma, e se a palavra está na boca do Senhor Jesus, em Apocalipse é uma espada, se a espada do Espírito é a palavra de ataque, e a palavra é uma arma de ataque, e a palavra está na boca, qual a única maneira de nós guerrearmos, qual o maior ato que pode acontecer? Falar. Sem duvidar, porque tem vida com Deus. O maior ato de guerra é dizer, em nome de Jesus, sai. Isso aqui é o maior ato que existe em todo o cosmos. Não há nada superior a isto. Sendo dito por uma pessoa coberta debaixo do sangue de Jesus, andando com Deus e para a glória de Deus, não há nada maior, não há nada que possa sujeitar isso, dominar isso, porque João 1,5 diz que a luz se manifesta, as trevas não prevalecem. Você já viu você acender a luz assim, e o escuro vai assim, não sai. É tudo escolha, irmão, você acendeu a luz, acabou. Acabou o escuro, é ou não é? Agora imagine a luz com medo, eu vou acender, não vai sair. Não há essa cogitação. Em Tiago 5,7 diz assim, que assim como o lavrador espera com paciência a colheita da sua semente, assim nós devemos ser perseverantes na palavra que sai da nossa boca. Hebreus 4,14 e 10,23 diz assim, mantenham firme a confissão, porque fiel é aquele que prometeu. O que você disser é o que será, se você não contradizer, porque diz, não entristeça o anjo do Senhor com a palavra da sua boca. Você diz, estou curado, em nome de Jesus. O anjo começa a trabalhar, o Senhor vai confirmar, porque ele diz que ele confirma a palavra, não diz? Responsabilidade dele, certo? Como? Não sei. Quando? Não sei. Sei que isso é problema dele e nem tem problema. Aí você diz, estou curado. Aí chega alguém, um filho do cão, um office boy do Satanás. E aí, tá bem? Tô nada, o médico falou que eu vou morrer em 3 meses. Acabou de anular, o anjo para a espada na hora, irmão. Seja feito conforme a sua fé. Aquela tua palavra anulou a confissão anterior. Agora você vai ter que renunciar a essa confissão, pedir perdão por essa confissão e ter uma outra confissão para retomar o processo. Porque o homem viverá da palavra que sai da sua boca. Porque a nossa boca é a boca de Deus, né? A Bíblia diz em Mateus 4,4 que o homem viverá daquela palavra que sai da boca de Deus. Mas a boca de Deus é a sua igreja. Você não vive do que vê, você vive do que diz. Quando Jesus diz assim, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Ou seja, não importa quantos litros de água estão ao redor do navio, isso coopera com ele, para que ele vá. O problema é se a água entrar dentro dele e afunda. O problema não é o que você está vendo, crise, mal. O problema é se você disser o que você está vendo, aí você tem para sempre. O povo no deserto estava vendo falta de água, e eles disseram, falta de água, morreram. Mas quando Moisés viu falta de água, ele falou, rocha, dê água. Então você terá sempre, desde a queda, você terá sempre o que você vê, até que você diga. Aí você vai ter o que a Bíblia diz. Enquanto você não disser, nós estudamos aqui domingo, se você não disser conforme essa palavra, você não verá a luz do Senhor. Você vai tendo o que você está vendo. O boleto está chegando? É o que você tem, não é? É o efeito da queda, certo? Falta de dinheiro, certo? Mas você não vive por vista, certo? Você vive por fé. Você vai continuar vendo os boletos caindo, irmão, até que você diga, boleto está pago em nome de Jesus. Aí vem, está pago nada, ó aqui um torpedo aqui, ó. Em nome de Jesus eu entreguei na mão do Senhor, já está pago em nome de Jesus. Senhor, me ajuda a não duvidar. E o processo está em andamento, hein? Aí vem outro torpedo lá, se não pagar vai para extrajudicial, em nome de Jesus está pago. É uma guerra, a maior das guerras, o bom combate da fé, permanecer na fé, enquanto tudo está dizendo que não. Jesus diz em Lucas 5, 23 ao 25, o que é mais fácil dizer? Você está perdoado? Ou você está curado?
Claro que para os fariseus era mais fácil dizer você está perdoado, porque não precisava de uma evidência, da boca para fora. Para os fariseus, quem é esse homem que perdoa o pecado? O maior ato ali não era dizer você está perdoado, porque não haveria nenhuma evidência. O maior ato ali era dizer assim, levanta e anda. Mas na verdade o maior ato é você estar perdoado, porque é vida eterna. Nós sabemos disso. Algo muito maior é você estar perdoado. Mas eles, para que vocês entendam que eu tenho poder para perdoar pecado, disse ao homem, levanta e anda. Para que você saiba que eu tenho poder no invisível, eu vou mostrar isso no visível agora. Paulo, Pedro, João, Jesus nunca tiveram a ambição de fazer as pessoas crerem no evangelho sem sinais, só do blá blá blá. Romanos 15, Paulo diz assim no versículo 18 e 19: por força de milagres, sinais e prodígios, eu tenho convencido este povo a crer no evangelho. Portanto, nós devemos esperar que os milagres acompanhem a pregação. Marcos 16, 20. Isto é fundamental, indispensável para que as pessoas creiam. Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado é este: Adão tinha fé e domínio, agora ele tem medo e se sujeita. Agora ele é uma consciência de fraqueza, de impossibilidade. Pastor, eu não consigo sarar dessa doença. Pastor, eu não consigo pagar essa conta. Pastor, eu não consigo emprego. Pastor, eu não consigo convencer meu familiar a largar as drogas. Isso é morte. Vida é tudo eu posso naquele que me fortalece. A vida é a palavra. A morte é a incredulidade. A fé é vida. O medo é morte. O primeiro efeito da morte de Adão e Eva, medo. 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de medo. Isso não te pertence mais, como disse a Selma. Então, a nossa comunhão atual vai abrindo para a eficácia espiritual profética e liberação do Espírito. A liberdade do fluir confirmador do Senhor. João 15,8 diz, nisto o Pai é glorificado, que deis muito fruto. Em Romanos 14,23 diz assim, tudo que não for de fé é pecado. Não adianta imitar a fé do outro, porque ele está vendo, você não está vendo. O que ele faz é porque ele está vendo. Ele tem uma comunhão, por isso ele faz. Lá em Atos 19,13, os filhos de Seba disseram, ele é um, nós somos 7. Se ele pode, nós podemos. Então eles disseram, em nome de Jesus que Paulo prega, sai daí, capeta. Mas eles não tinham fé, não tinham comunhão, não tinham vida. Era um mantra. Não adianta você falar as palavras certas se não tem vida com Deus. Não sai junto da sua voz virtude, porque a virtude tem que vir do coração. É que nem um revólver, cleque, cleque, não tem bala na agulha, cleque, cleque, não tem bala na agulha. A boca fala, mas tem que ter o respaldo da vida com Deus no coração para vir virtude. Aí eles disseram em Atos 19,13, em nome de Jesus que Paulo prega, sai Satanás. Satanás falou assim, escuta, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês quem são? Rasgaram a roupa dele, saíram nu, ferido, apanharam, saíram tudo envergonhado. Diz que o diabo prevaleceu e teve mais força que eles. Então nós precisamos de revelação, porque o diabo é força, Deus é poder. Quando é usado ali em Lucas 19, eis aí que vos dou autoridade para dominar toda a força. A palavra força aqui, força, dunamis. Mas autoridade é exousia, que significa o direito de usar o poder. Satanás tem força ilegal por causa do pecado temporário, é império. Império é temporário. Então o diabo ele tem força, mas você tem o direito de usar essa força, porque você tem um corpo de carne, a terra Deus deu para quem tem um corpo de carne. O diabo está ilegal, porque ele não tem um corpo de carne. Por isso que ele não fala, Jesus Cristo veio em carne, porque isso derrota.
Porque quando você fala Jesus Cristo veio em carne, significa o domínio está com o homem, não está com o diabo. Mas o diabo faz parecer que ele é forte. Eu não saio, ela é minha. Irmãos, Jesus não disse, vou te dar um poderzinho. Ele diz todo o poder. Deus não dá um pedaço do Espírito Santo. Ele não dá o Espírito Santo por medida. O Espírito Santo que está em nós é o mesmo que tirou Jesus do túmulo. Irmãos, você só terá informação disso o resto da sua vida, se você não tiver vida com Deus. Você passará o resto da sua vida ouvindo isso, concordando com isso, e o diabo dando risada. Se você tiver vida com Deus, você terá a revelação disso. E é pessoal. Revelação te tirará da teoria. Fará com que um Pedro que se escondia de medo da empregada, que estava na fogueira, a mocinha falou: eu conheci, você é conhecido de Jesus, né? Não conheço não. Ele fugiu da empregada. Mas agora, em Atos 3, ele diz: o que eu tenho, receba agora, em nome de Jesus. É outra pessoa, irmão. O homem com revelação é outra pessoa. Eu estava ouvindo ontem o testemunho, é aquele livro, acho que vocês já leram, General de Deus, né? Estava vendo um vídeo lá com o Robert Sliardon, em inglês, e ele estava explicando que Moody era um homem tímido, ele não falava legal, ele tinha um sotaque, as pessoas não entendiam a voz dele, ele era muito rude. Smith Millworth, ele era uma pessoa tímida, ele falava de uma maneira, britânico bem desconstruído, ele dizia what's up, ele dizia WhatsApp, né? A gente diz WhatsApp, né? What's up? Chegava para a pessoa que estava doendo, what's up? A pessoa falou o quê? Ele era uma pessoa muito simples. Então a mulher dele que pregava, ele era uma pessoa completamente que tinha dificuldade em falar. Ele não falava o H, o que se pronuncia como R, por exemplo, healed, né? Curado, healed. Ele falava you are healed. Aí ele soube que estava tendo uma conferência do poder, ele falou: isso que eu estou precisando, batismo com o Espírito. E ninguém lá conhecia da Metodista. E aí ele foi nessa conferência, recebeu, foi arrebatado, embriagado, voltou para casa quietinho. E falou para a esposa dele: esse domingo eu vou pregar. Ela falou: vai. Quando ele pregou, a mulher dele falou assim: aquele lá não é o meu marido, sei, é outra pessoa. E todo mundo depois do culto falou: nós queremos isso que você tem, porque você está diferente. Revelação. Se você não ver, você vai saber a árvore do conhecimento do bem e do mal. Há um monte de gente, irmão, que sabe sobre cura divina, mas que nunca dominou a enfermidade. Então a diferença entre saber sobre, ter a revelação que sai pela boca. Um palmo. Não é nem 7 palmos para baixo, até um palmo. Cair da mente para o coração, para o espírito, amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos pedir para Deus que nos dê espírito de sabedoria e revelação. Você sabe que Kenneth Hagin, Silvano, Kenneth Hagin orou 3 anos e meio. Ele batia o joelho no chão, ele abria em Efésios capítulo 1, do 16 ao 19. Durante 3 anos e meio ele batia o joelho e abria a Bíblia em Efésios 1, 16 e 19. Senhor, me dá espírito de sabedoria e revelação. Senhor, me dá espírito de sabedoria e revelação. Senhor, eu quero o espírito de sabedoria e revelação. E você pode ver pelos livros dele que há poucas pessoas no mundo que tiveram mais revelação da unção e sabedoria do que ele, porque ele pediu e recebeu. Vamos vir à frente e orarmos juntos para nós concluirmos.